Mas Olavo fez algo que a chocou ainda mais. Ao passar por Ana, ele se esquivou dos guardas que o seguravam e se ajoelhou diante de Ana, implorando que ele a perdoasse. Ele disse: "Ver os meus atos me fez sentir nojo de mim mesmo. Você pode me perdoar?" Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Olavo entrou na sala pronto para demitir Ana, que estava limpando alguns móveis de forma distraída. Ele fez questão de bater a porta após entrar para que Ana percebesse que ele estava ali. Ela se assustou com a batida da porta e se virou para ver quem era. Olavo começou a falar: "Olá, Ana, eu preciso falar com você. Pode se sentar, por favor?" Ela nem mesmo teve tempo de retirar o avental e as luvas que estava usando para fazer a limpeza, pois Olavo já se sentou à mesa, pegou uma pasta que estava segurando e começou a tirar vários papéis de dentro dela. Ele foi folheando os papéis e lendo em voz alta enquanto Ana tirava o avental e as luvas e os deixava em um canto, se sentando à mesa também. Olavo lia em voz alta, dizendo: "Por condutas não adequadas no local de trabalho, a funcionária Ana Oliveira da Silva terá o seu contrato de trabalho interrompido." Ana nem mesmo conseguiu prestar atenção ao restante da leitura a partir desse ponto. Ela via que Olavo estava sorrindo enquanto lia o restante do contrato, mas nem mesmo se deu ao trabalho de questionar quaisquer que fossem as supostas acusações que ele estava fazendo contra ela. Tudo o que Ana fez foi questionar: "Eu vou perder os meus direitos?" Olavo então se virou para ela, visivelmente feliz com a situação, e disse: "Bom, eu até poderia providenciar isso, Ana, deixar você sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, o que seria bem justo devido à sua insubordinação. Porém, eu tenho um coração tão bom que decidi que não faria isso. Eu vou te dar uma colher e chá. Então o que eu fiz foi apenas demitir você com essas ressalvas, mas não por justa causa. Dessa forma, você ainda vai conseguir arranjar outro trabalho sem nenhuma dificuldade, sem nada em sua carteira de trabalho que te impeça de ser empregada por outra empresa." Porém, Olavo não estendeu para ela os documentos, ele os segurava perto de si e a encarava. Ana então percebeu o que ele queria. Então, mesmo a contragosto, ela disse: "Obrigada, Sr. Olavo." Finalmente ele lhe entregou os papéis. Ana se levantou e passou por Olavo cabisbaixa, mas antes de sair da sala ele ainda disse de forma cruel: "Ah, e aproveite o seu seguro-desemprego. Eu sei o quanto gente da sua laia gosta de viver dessa forma, aproveitando dinheiro fácil." Ana então saiu da sala fechando a porta e se sentindo a pessoa mais humilhada e inferior da face da terra. Sair daquele emprego causou nela dois sentimentos muito distintos, mas que praticamente se completavam: alívio e medo. Isso porque ela estava extremamente aliviada em não precisar mais ir para aquele ambiente inóspito de trabalho, mas estava com medo de não conseguir um novo trabalho. Isso porque, diferentemente do que Olavo tinha dito a ela, Ana não gostava nada de ficar em casa apenas recebendo o seguro-desemprego. Poderia ser bom na primeira semana, pois permitiria que ela descansasse um pouco o seu corpo do trabalho pesado de faxina, mas ela sabia que, no mais tardar, na segunda semana ela já se sentiria praticamente desesperada para voltar a trabalhar. Tendo descoberto, aos 30 anos, que tinha transtorno de ansiedade, Ana fazia de tudo para controlar isso e não deixar que sua condição transparecesse para Ágata, sua filha de 5 anos. Desde que havia sido abandonada por Mateus, pai biológico de Ágata, Ana vivia sob constante estresse. E embora o seu turbulento término de relacionamento tenha contribuído muito para sua piora, ela já tinha uma tendência a desenvolver o transtorno de ansiedade por hereditariedade. Isso porque ela se lembrava de que na infância ela via sua mãe ter ataques de pânico e ficar trancada no quarto por muitos dias. Ela se lembrava de que no bairro em que cresceu as pessoas eram extremamente desinformadas e diziam que sua mãe era sensível e que por isso ficava dentro de casa com medo do mundo. Outras pessoas iam além e diziam que ela precisava enfrentar o seu medo ao invés de se esconder, e já outras, mais maldosas, diziam que ela era muito covarde e que tinha medo de tudo. Anos mais tarde, Ana descobriu que o que sua mãe tinha não era covardia ou medo do mundo como seus vizinhos e familiares disseram. O que ela tinha era uma ansiedade muito grave. Ana viu, conforme os anos foram passando, a sua mãe piorar cada vez mais. A sua doença foi tomando conta dela, como um mal que foi aos poucos colocando as suas garras em cada pedaço de seu ser. Então, quando tinha 10 anos, Ana chegou em casa da escola e encontrou sua mãe caída no chão, inerte. Ela tinha tirado a própria vida.
Aquela visão acompanhou Ana por toda a sua vida e conforme ela foi crescendo foi conseguindo acompanhamento psicológico de alguns postos de saúde. Normalmente essas consultas seriam pagas, mas pelo caso de Ana ser muito grave eles decidiram que abririam uma exceção. A psicóloga, que acompanhou Ana durante anos, disse a ela que seria normal ela se sentisse triste às vezes e que não deveria tentar controlar esses sentimentos. Ela explicou que ela deveria chorar quando sentisse necessidade e que nunca deveria tentar esquecer a sua mãe, pois ela não tinha que ser esquecida. Sendo assim, sempre que se sentia para baixo, Ana tentava se lembrar de memórias boas de sua mãe, momentos felizes que tinha passado junto a ela, e havia muitos. Ana se lembrava de que nos momentos que não estava enfrentando uma terrível crise a sua mãe era muito amorosa, divertida e uma verdadeira amiga. Os anos foram se passando e Ana começou a trabalhar. Aos 16 anos ela já não era vista como uma paciente prioritária, então as consultas com psicólogos cessaram, o que piorou muito a sua vida. Ela sentia que com acompanhamentos psicológico e psiquiátrico a sua vida já não era das mais fáceis, mas após perdê-los ela realmente descobriu o quanto a vida poderia ser dura. Era como se um ser terrível que estivesse sob controle dentro de si, de repente tivesse sido libertado. Foi horrível. Nesse período, aos 19 anos, Ana se entregou às tentações do álcool e passou a beber cada vez mais. Era difícil estar sóbria, pois pensamentos terríveis a abatiam, então, quando estava sob efeito de bebidas, ela ao menos conseguia se sentir liberta desses terríveis sentimentos. Mas logo, o que era um alívio momentâneo, passou a ser para ela o seu estado habitual. A bebida passou de uma válvula de escape para algo comum em seu cotidiano e ela não conseguia mais ficar sóbria nem em seu horário de trabalho, o que causava muitas brigas em seu ambiente de trabalho e consequentemente várias demissões. Os patrões diziam que ela era um problema e que nunca encontraria ninguém que a contratasse e isso só a deixava pior. Ana acabou entrando em um turbilhão de culpa e autopiedade que só a levavam a beber mais e mais, e foi em um dia de muitos exageros, que ela foi parar em um pronto-socorro. Ela ingeriu tanto álcool que entrou em coma, e só foi salva, pois um grupo de pessoas estava fazendo caminhada logo cedo e a encontrou caída no meio da calçada. Após ficar uma semana em coma, Ana despertou e com isso veio o sentimento de gratidão pelas pessoas que tinham ajudado ela e o sentimento de vergonha por ter sido levada ao hospital naquelas condições. Com isso, depois desse episódio, Ana decidiu que mudaria de vida. Com esse intuito, o que ela fez logo após receber alta foi tentar encontrar as pessoas que haviam ajudado ela. Não foi fácil, mas ela decidiu que esperaria pelo grupo de caminhada no mesmo local que havia sido encontrada, então passou a ir ali diariamente às 5 da manhã e ficava esperando pelo grupo que ela sabia que era composto por 3 mulheres. Ela sabia disso, pois havia ouvido os médicos falando sobre isso no hospital. Várias vezes Ana pensou em desistir e apenas voltar para casa, pois como ela iria reconhecer aquele grupo? Podia ser o caso de ela até mesmo já ter visto aquelas mulheres e não as ter reconhecido, mas mesmo assim ela insistiu, queria arriscar. Após 15 dias indo diariamente ao mesmo ponto em que tinha sido encontrada desacordada, ela estava parada em uma banca tomando um copo de café quando 3 mulheres na casa dos 50 anos passaram por ela conversando alegremente. Ana não sabia se eram elas, mas algo em seu coração indicou que sim. Sendo assim, Ana se aproximou delas e disse: "Com licença, desculpe incomodar, meu nome é Ana e eu..." Mas Ana nem mesmo teve tempo de terminar de falar, pois uma das mulheres se aproximou dela e lhe deu um abraço apertado dizendo: "Ah, que bom! Graças a Deus você está bem, minha jovem. Nós ficamos tão preocupadas, a ambulância levou você e depois não tivemos mais notícias." A mulher enfim soltou Ana e a olhou com carinho, o que fez o coração de Ana bater mais rápido, pois ela não era olhada daquela forma desde que havia perdido a sua mãe. Durante toda a sua vida adulta ela apenas tinha sido olhada com desprezo por pessoas que sempre esperavam apenas o seu pior. E foi por isso que Ana sorriu e disse: "Eu queria muito agradecer a vocês, as senhoras são os meus anjos da guarda." As 3 mulheres então sorriram de volta para Ana e a convidaram para caminhar com elas. Sem nem pensar 2 vezes, Ana aceitou e as 4 foram caminhando e conversando. Elas contaram que tinham mudado a rota de caminhada por 15 dias depois do episódio, pois precisavam espairecer a cabeça. Mas que estavam felizes por terem voltado e a encontrado bem. Lembrar desse encontro era o que mantinha Ana de cabeça erguida ao voltar para casa após ter sido demitida da pior maneira por Olavo. Ela estava dentro do ônibus, e mesmo o ambiente estando lotado e muito quente, ela não desejava que a viagem fosse curta. Isso porque pior do que ser demitida era ter que contar para Agatha que mais uma vez elas precisariam adiar a viagem de mãe e filha que Ana tanto prometia.
A separação não tinha sido nada fácil para Ana, mas a sua maior preocupação era Agatha. Ela sabia que a filha era muito nova para entender tudo o que havia acontecido entre ela e Mateus e não eram raras as vezes em que a filha perguntava quando iria conhecer o papai. Ana sentia um aperto no coração e sempre dizia a Agatha que em breve o papai viria vê-la. Isso era melhor do que dizer à inocente criança que o pai as havia abandonado. Ana havia conhecido Mateus assim que acordou do coma. Ele era um dos enfermeiros que tinha ajudado a cuidar dela. Uma semana após ter recebido ao ter voltado para casa, Ana recebeu uma ligação de Mateus, mas não foi por nada relacionado ao hospital e sim convidando ela para sair. Ana não tinha encontros com muita frequência, isso porque estava na maior parte do tempo em bares e nas piores companhias possíveis. Mas depois que acordou do coma, ela decidiu que mudaria de vida e viu em Mateus um possível recomeço. Ela então aceitou sair com ele. Mateus levou Ana em um restaurante renomado da cidade, em um lugar aonde ela nunca tinha ido. Com a pouca renda que Ana ganhava, ela às vezes até mesmo ficava sem comer para conseguir pagar as contas. Várias vezes ela guardava uma mesma refeição para comer durante 4 dias, então foi com enorme fascínio que ela encarou aquela atitude de Mateus. Ela achava que para ele levá-la até aquele local, deveria estar encantado por ela. O jantar seguiu e Ana fez o seu melhor para que Mateus mantivesse uma boa impressão por ela. Ela ria de suas piadas, concordava com tudo o que ele dizia, mesmo se internamente ela tivesse outra opinião e o agradecia quando ele a elogiava. Os dois continuaram no encontro e ao término do jantar Mateus disse: "Eu estou adorando te conhecer melhor, Ana. Você quer vir conhecer o meu apartamento?" Ana, que já se sentia apaixonada por Mateus, aceitou. O lugar era lindo e nem em seus sonhos Ana imaginava entrar em um apartamento como aquele. Não era um lugar extremamente luxuoso, mas era, sim, digno de sonhos. Naquela mesma noite, Mateus serviu mais vinho a ela e os dois passaram a noite juntos. Após aquele encontro, Mateus a convidou para sair mais 2 vezes, mas Ana já ia percebendo desinteresse da parte dele. Ele sempre parecia alheio a tudo o que ela dizia, então, Ana começou a temer que ele a abandonasse. Após o 3º encontro, ele não ligava mais para ela e nem atendia às suas ligações. Ela então começou a se desesperar, e a sua ansiedade piorou a tal ponto, que ela nem mesmo conseguia sair de casa. Ela ligava para Mateus, mas ele não atendia e nem retornava às suas ligações e até mesmo bloqueou o seu número. Ana passou a se sentir mais sozinha do que nunca. Ela não conseguia entender por que Mateus a havia conquistado para, depois, simplesmente abandoná-la, mas ao ir ao hospital e ficar às escondidas observando o horário de almoço de Mateus, ela começou a entender. Ele tinha uma mulher diferente praticamente a cada dia. Ana via isso, pois nos horários de almoço ele sempre ligava para uma mulher com nome diferente e fazia juras de amor a elas. Em certo dia ele até mesmo beijou uma mulher no horário de almoço. Aquilo foi a gota d'água para Ana, que começou a mandar mensagens iradas para Mateus dizendo que ele havia enganado ela e que ele não prestava. Mensagens como: "Eu acreditei que ficaríamos juntos. Por que fez isso comigo, Mateus? Por que não deixou claro, desde o início, que seria apenas um caso? Eu me entreguei a você, acreditei que ficaríamos juntos." Ela mandava inúmeras mensagens, mas só foi respondida depois de 3 semanas, com uma mensagem vinda de Mateus que fez o seu estômago se revirar. Ele mandou para ela o texto: "Como eu poderia me apaixonar por uma bêbada nojenta como você? Se enxerga, Ana." Ana passou tão mal ao ler a mensagem que foi até um pronto-socorro. Chegando ao local havia tantas pessoas que ela desmaiou na própria fila, e só então foi socorrida. Após ser medicada, o médico foi até ela sorridente e disse: "Boas notícias, você não tem doença alguma, senhorita Ana." Ela então respirou aliviada, mas em seguida o médico completou: "Afinal, gravidez não é doença, não é? Você está grávida." Ana não conseguia acreditar, ela só havia tido relações com Mateus durante toda a sua vida, ela estava grávida dele. Quando descobriu, Ana mandou uma mensagem para ele, mas a única resposta de Mateus foi: "Pode vir aqui, vamos conversar." No dia seguinte, ao ir até o trabalho de Mateus, Ana e ele conversaram durante uma pausa. Mateus então suspirou e disse para Ana: "Eu não sei quando, mas tem um amigo que pode dar um jeito nisso para a gente." Ana levantou as sobrancelhas e perguntou: "Nisso?" Mateus então disse: "Você entendeu, Ana. E de qualquer forma, isso ainda nem virou um bebê, nem se desenvolveu. É melhor interromper agora a gravidez."
Você pode ir à clínica na semana que vem, eu te passo o endereço. Ao ouvir aquelas palavras, Ana se descontrolou e cuspiu na cara de Mateus. Ele então deu um tapa no rosto dela. Furiosa e decepcionada, Ana disse que não queria nada dele, e para ele nunca mais procurá-la, deu as costas e foi embora. Ana continuou a gestação e foi conseguindo dinheiro com trabalhos informais de faxina. A cada dia que passava ela amava mais o bebê que viria, e quando percebeu que seria uma menina, passou a chamá-la de Ágata. Era ela quem dava forças a Ana para continuar adiante. Quando contou às suas amigas que estava grávida, a reação delas foi de extrema alegria e elas disseram que iriam ajudar com o enxoval, o que de fato fizeram. Todas elas saíram para fazer compras para Ágata e Ana ganhou quase tudo o que precisaria para o nascimento da filha. Roupinhas, fraldas e vários outros mantimentos. Nenhuma das amigas perguntou a Ana sobre o pai, o que ela achou muito educado da parte delas. Conforme foram se tornando cada vez mais amigas, assuntos diversos surgiam nas caminhadas, e um dia enquanto falavam de empregos, Madalena, uma das mulheres que mais era próxima de Ana, perguntou a ela: "Mas você foi demitida por quê, Ana?" Ana então explicou com constrangimento que havia sido demitida, pois tinha se recusado a sair com o seu chefe, chamado Olavo. De forma tristonha, ela contou: "Ele me convidou para sair várias vezes e sempre que nos víamos ele passava próximo a mim, encostando em mim de propósito. Em uma das vezes ele até deslizou a mão até meu seio, em seguida disse que tinha sido sem querer, mas isso se repetiu. Era horrível trabalhar lá, então quando eu me neguei pela terceira vez a sair com ele, Olavo simplesmente me demitiu, alegando insubordinação. Foi um período horrível de minha vida, e eu só quero esquecer." Quando Ana olhou para Madalena, ela e as outras mulheres a olhavam estupefatas. Madalena então disse seriamente: "Meu Deus, Ana, você foi vítima de assédio desse nojento. Você o denunciou?" Ana então disse que ninguém acreditaria nela, pois ela era uma simples empregada com histórico de bebedeiras e ele era um homem importante no ramo empresarial. Com os olhos ardendo pelas lágrimas que ameaçavam descer, Ana disse: "Olavo me disse diversas vezes que aquilo deveria ficar entre nós. E quando eu fui demitida, até mesmo fui a alguns advogados, mas eram muito caros e não demonstravam nenhum interesse em tentar me defender. Outros, que eu poderia pagar, me diziam que eu nem deveria tentar, pois com o meu histórico ninguém acreditaria em mim. Eu dizia que tinha parado de beber, o que é verdade, mas todos eles me olhavam como se eu fosse uma mentirosa. Eu sei que não sou santa, e errei bebendo demais, mas após o dia em que fiquei em coma eu jurei que nunca mais colocaria uma gota de álcool na boca, e cumpro a minha promessa. Mas, infelizmente, eu sempre vou ser vista como uma bêbada, não importa o que eu faça." Ana então desatou a chorar e suas amigas a consolaram, levantando a mão para o garçom e pedindo um chá. Quando a bebida chegou, Ana bebeu e se sentiu melhor, não só pelo chá, mas também pelo apoio de suas amigas. Madalena então disse: "Nós acreditamos em você, minha querida. E tem mais. Não vou permitir que Olavo saia impune, ele tem que pagar pelos atos dele, não importa quanto ele tem em sua conta bancária, dinheiro não constrói caráter. Eu vou falar com o meu filho que é advogado e ele vai te ajudar." Ana disse a Madalena que não precisava, que ela já tinha ajudado demais e que ela não queria dar mais trabalho, mas Madalena respondeu: "Não é trabalho algum, o meu filho e eu sempre dizemos que a justiça tem que ser feita, e que o certo é o certo. Ele vai entrar em contato com você, e não se preocupe com o pagamento, ele não vai cobrar nada." Ana então aceitou e agradeceu à amiga, mesmo duvidando que alguém como Olavo pudesse ser de fato incriminado pelo que ele fez. No dia seguinte, Marcos, o filho de Madalena, entrou em contato com Ana, e os dois foram na mesma cafeteria que Ana ia com suas amigas. Ao chegar lá, Marcos estendeu a mão e se apresentou alegremente a Ana, ela fez o mesmo de forma tímida. Os dois pediram chá e misto quente e começaram a conversar. Percebendo a timidez de Ana, Marcos decidiu quebrar o gelo dizendo: "Minha mãe fala sempre muito bem de você, ela diz que foi uma sorte te encontrar e que os jovens deveriam ser mais como você. Educados e gentis. É sério, ela fala tão bem de você que estou começando a ficar com ciúmes. Ela diz que preciso aprender a ser mais como você." Ana, ao perceber que Marcos estava sendo educado, sorriu, e logo em seguida, Marcos se encantou com ela. Os pedidos chegaram à mesa e Marcos e Ana comeram e beberam e só depois começaram a conversar. Tímida, Ana contou as coisas que Olavo havia feito e falado,
e quando terminou seu relato, ela viu uma expressão de fúria no olhar de Marcos, mas ele rapidamente se controlou e apenas disse: "Ele pagará por isso, Ana. Algumas pessoas podem se considerar intocáveis devido a seu dinheiro, mas eu lhe garanto que elas não são." Ana, naquele momento, sentiu um carinho enorme por Marcos e algo que ela nunca havia sentido ao lado de Mateus. Se sentiu protegida. Com sua filha ao seu lado, suas amigas e Marcos lhe apoiando, Ana se sentia cada vez menos sozinha e isso foi refletido em seu próprio corpo, pois quando voltava das consultas médicas, o médico sempre dizia que ela estava melhor. Com isso, os remédios eram diminuídos e Ana se sentia muito bem consigo mesma. Ana e Agatha voltaram à rotina de sempre e Ana percebeu que algo bom em não estar mais empregada era ter mais tempo para passar com a filha. Estando em casa, elas passavam longos períodos brincando de bonecas e casinha e Ana sempre lia livros para a filha. Aqueles eram os momentos mais felizes para Ana. Passada uma semana do encontro com Marcos, ele disse que precisava de algumas assinaturas dela e perguntou se poderia ir até a sua casa e Ana aceitou. Marcos então chegou e foi recebido por Ana com uma xícara de café. Ela então disse: "Eu decidi variar porque tomamos chá da outra vez." Marcos sorriu com a piadinha de Ana e agradeceu dizendo: "Obrigado, eu adoro mesmo café." Os dois se sentaram no sofá e enquanto estavam ali, Agatha apareceu, segurando um livro e pedindo à mãe para ler para ela. Ana então sorriu e disse à filha que estava ocupada naquele momento, mas que poderia ler para ela à noite. Agatha concordou e rapidamente trocou o livro por uma boneca e saiu da sala dizendo: "Vamos, filhinha, vamos papar." Marcos sorriu observando a singela cena e disse: "Sua filha é muito fofa." Ana agradeceu o elogio dizendo: "Obrigada. Hoje ela está comportada, tem dias que fica o dia inteiro pedindo para ver o pai." Ana se arrependeu imediatamente de ter dito isso, pois a pergunta seguinte de Marcos foi: "Ele está viajando?" Essa pergunta foi rapidamente respondida por uma batida forte na porta. Ana deu um pulo do sofá e perguntou quem era. Uma voz pastosa respondeu ser o pai de Agatha e Ana percebeu imediatamente que Mateus tinha bebido. Ela não tinha contado a ninguém, pois estava com vergonha e medo, mas Mateus tinha sido demitido do hospital após assediar uma colega de trabalho e desde então estava bebendo muito. E muitas vezes ele ia até a sua casa, completamente embriagado. Amedrontada, Ana pediu licença a Marcos e correu até o quarto de Agatha. Chegando lá, ela pediu para a filha ficar brincando e trancou a porta, para que a menina não ouvisse Mateus. A Agatha obedeceu. De volta à sala, Ana abriu a porta e pediu para Mateus ir embora. Com o rosto vermelho da embriaguez e por ter sido contrariado, ele disse a Ana que não iria embora e que queria ver a filha. Ana apenas murmurou: "Você nunca foi o pai dela, Mateus, vá embora, nos deixe em paz." Percebendo que aquilo não iria acabar bem, Marcos se levantou do sofá e começou a gravar a situação com o celular ao mesmo tempo que também mandava Mateus ir embora, mas Mateus simplesmente rompeu para dentro casa passando por Ana que, ao tentar segurá-lo, foi atingida por um soco dele. Marcos então interveio na situação e empurrou Mateus para fora de casa. Ele se desequilibrou e caiu, e Marcos disse: "Espere pela intimação." Após aquele dia, Marcos passou a ajudar Ana com o processo contra Mateus e contra Olavo. Mateus precisou pagar uma multa e foi impedido de chegar perto de Ana, o que ele respeitou, pois sabia que poderia ser preso se tentasse se aproximar dela. Já com Olavo as coisas foram diferentes. O homem negou ter feito o que Ana alegava e o processo começou a se arrastar por muito tempo. Olavo achava que Marcos iria desistir, mas ele era persistente, e foram tantos bons argumentos no tribunal, que a empresa foi obrigada a mostrar as gravações do período em que Ana estava trabalhando ali. Enquanto a gravação era exibida, o tribunal inteiro ficou em silêncio assistindo os assédios que Ana sofria. Os crimes ocorreram em praticamente todos os dias em que Olavo se aproximava de Ana e em várias filmagens era possível vê-la chorando depois dos ataques. Olavo ainda tentou argumentar que aquilo era consensual, mas o juiz nem mesmo o deixou falar, exigindo que ele fosse condenado a 5 meses de prisão, além de uma multa. Ana sabia que Olavo talvez conseguisse se livrar da prisão pagando, mas ao vê-lo sair dali de cabeça baixa, ela se sentiu vingada. Ela viu, pela postura de Olavo, que ele, enfim, tinha entendido que a lei se aplicava a todos e que nem mesmo alguém poderoso como ele estava isento delas. Mas Olavo fez algo que a chocou ainda mais. Ao passar por Ana ele se esquivou dos guardas que o seguravam e se ajoelhou diante de Ana,
implorando que ele a perdoasse. Ele disse: ver os meus atos me fez sentir nojo de mim mesmo. Você pode me perdoar? Porém, Ana sentiu que aquilo não passava de uma cena. Ela teve dúvidas se ele estava realmente arrependido, então apenas se manteve em silêncio. Os guardas então forçaram Olavo a se levantar e o retiraram dali. Ana suspirou aliviada. Passou-se um mês do julgamento, e os jornais, em polvorosa, ainda noticiavam o presidente da empresa que tinha assediado uma funcionária de limpeza e tinha sido demitido. A carreira de Olavo tinha sido destruída. Ana se sentia aliviada em saber que outras mulheres não passariam por aquilo e que Olavo pensaria 2 vezes antes de repetir aqueles crimes, após a sua reputação ter ficado chafurdada na lama. A vida de Olavo estava sendo destruída, mas a de Ana estava apenas prosperando. Após todo o processo ter sido finalizado, Marcos enfim tomou coragem e a convidou para sair e ela aceitou. Foi um alívio poder respirar aliviada e conversar com Marcos sobre coisas cotidianas ao invés de processos e tribunais. Ana e Marcos passaram a sair com frequência e era com felicidade que ela percebia o quanto Agatha gostava de Marcos e que o bem-querer era recíproco. Agatha se tornou uma criança bem mais feliz e foi cada vez mais se afeiçoando a Marcos, que sempre dizia a Ana que adorava Agatha e que seu sonho sempre foi ser pai. Não demorou muito até que Ana e Marcos passassem a namorar e que declarassem um ao outro que estavam apaixonados. Marcos conseguiu uma promoção na firma de advocacia e conseguiu para Ana uma vaga de recepcionista, o que a fez recuperar a sua autoestima. Ana voltou a se consultar com um psicólogo e isso a fez muito bem. Ana não conseguia acreditar que sua vida estava indo tão bem. 3 vezes por semana ela saía com as suas amigas para caminhar e conversar, e Madalena sempre dizia que Marcos estava apaixonado por Ana, e que ele só falava dela. E nos fins de semana Ana saía com Marcos. Depois de 3 meses de trabalho, Ana ficou feliz ao perceber que conseguiria realizar a tão sonhada viagem que tinha planejado com Agatha. Então, enquanto preparavam as malas, as duas ficavam cada vez mais empolgadas com a viagem. O lugar para o qual foram, no interior, era incrível, um ritmo tranquilo e uma população hospitaleira. Elas acordavam tarde e faziam caminhadas, iam para parques e para cachoeiras e passavam dias inteiros juntas. E, na companhia delas, estava Marcos, que se tornou o marido de Ana e padrasto de Agatha. Enquanto passava os dias tranquila ao lado de seus 2 amores, Ana fechava os olhos e agradecia, feliz, por toda a felicidade que estava sentindo. E sabia que o futuro lhe reservava ainda muitas coisas boas, e que ela merecia aquilo. Você acha que Ana mereceu o final que teve? Você faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.